Página 214. Eu desejo que você encontre seu caminho nesse ano novo, que te leve para a realização de tudo que você esperar da vida, porque tudo é possível e para pessoas como você as coisas têm que fluir ainda mais. Te conheço pouco, mas sei do seu bom caráter e disposição para fazer o certo e o melhor, fazer bem, fazer direito. É o que você sabe fazer. Toda a felicidade que eu puder desejar com palavras não diz o que meu coração deseja. De verdade, tenha um ano novo incrível. E uma carinha com um beijinho e um coração. Ele respondeu 30 minutos depois, puxando o assunto de novo. Ney, obrigado, querida. Tudo de bom pra você também. Que todos os seus desejos se realizem este ano. Dia 2 estarei de volta. Me machuquei, nada sério. Mordi a língua, tá inchada. Eu sabia que ele voltaria dia 2. Eu tinha colocado na agenda e aquela espera dia a dia estava bem dolorida para mim. Tinha decidido que falaria com ele no dia 3 à noite. Sim, tudo milimetricamente calculado para não parecer pegajosa. O autocontrole falou mais alto. Ainda bem. Só que no dia 2, às 19h52, ele manda. Ney, tô na área. Ele me avisou que chegou. Ok, era só coisa da minha cabeça eu ter achado que ele se afastou depois de saber da minha vida nas mídias sociais. Ele estava igual e ainda tinha o mesmo interesse por mim. Falamos algumas besteiras e eu ri. Disse que estava com saudade e ele disse também. Não sei se falou isso só por educação, mas eu gosto de pensar que não. Em seguida, começou a falar aquelas coisas que me deixavam doida. Foram 15 dias sem ele, com uma saudade que não cabia em mim, com uma vontade dele que não cabia em mim. E ele me chamou para ir em sua casa depois que a mãe dele dormisse naquele dia, no dia em que ele chegou. Eu não pude ir. Como sempre, tenho que me programar antes por causa da Alana. Mas eu quis, e eu fiquei feliz de ele ter me chamado assim que chegou. Nesse momento, eu o chamava de Dé. André nunca foi um nome que me agradou. E pessoas que passaram pela minha vida com esse nome só me deixaram más lembranças. Dedé eu não gostava. Não fazia sentido. André, eu não gostava. Elegi Dé e fiquei feliz com a minha escolha. Ainda não lembrava o tempo inteiro, não lembrava o tempo inteiro do quanto eu detestava o nome dele. Ainda nessa conversa, ele disse que viajaria no mês que vem. Ah, não! De novo? Pra onde? Suécia, 15 dias. Ai, cara, fala sério. O que vai fazer lá? Visitar meu irmão. Ele não queria ir. Estava desempregado e usando o dinheiro que ele tinha guardado para viver todo o tempo que ele estava sem trabalhar. Mas a mãe e o irmão insistiram e ele acabou aceitando ir. Mas não estava feliz com isso, nem eu. As conversas picantes continuaram. Cada vez eu gostava mais de falar essas coisas com ele. Na verdade, de ouvir. Eu não sabia fazer isso, falar sobre isso. Nunca tinha feito isso antes e morria de vergonha. Uma vez ele chegou a falar, se solta, e eu disse que com o tempo me soltaria. E foi depois disso que ele falou pela segunda vez que não estava focado em relacionamento agora, me lembrando que se eu tivesse esperando algo sério para me soltar, isso não ia acontecer. Ele era um lorde, e eu disse isso para ele. Respeitoso, preocupado, eu me sentia segura em ter esses momentos por WhatsApp com ele. Mas ele não se interessava por mim. Eu nunca tinha passado por isso antes. O Bernardo L. tinha me buscado no Google no primeiro dia, viu meus vídeos. O Bernardo J. e o Bernardo M. viram vários vídeos meus e comentavam comigo sobre isso. O Luciano via e comentava todas as minhas fotos e meus vídeos. O André não. Ele não perguntava de mim, nunca. Ele não queria saber se algo deu certo, não queria saber nada. Nunca comentava sobre nada que eu postava. Aliás, nem via meu Instagram, porque ele não tinha. No YouTube, ele não se inscreveu no meu canal, coisa que os outros fizeram assim que me conheceram. Ainda que se desinscrevessem depois. Mas quando você tem interesse por alguém, você tem interesse por alguém, não? Sim, e o André não tinha esse interesse por mim. Isso me chateava. Eu queria saber dele, eu queria saber as novidades. Queria saber o dia dele, se deu tudo certo com a escalada, com a mãe, com o envio de currículos. E ele não, nunca. Isso me incomodava profundamente. Às vezes eu contava coisas para ele sem ele pedir. Eu gosto de falar, eu gosto de dividir as coisas, mas ficava triste por ele não lembrar das coisas. Contei para ele, por exemplo, que estava gravando um CD e tempos depois, quando fui comentar algo disso, ele disse: "Ah, você estava gravando um CD?" Eu sei que não era por mal, ele esquecia de verdade, mas acredito que ele esquecia porque não se interessava, não era relevante para ele.
Disse para ele que estava escrevendo um livro. Disse 3 vezes no total. E as 3 vezes ele ficou surpreso quando eu disse. Na última vez eu só suspirei depois da reação de surpresa dele. Isso me cansava. Ele não tinha muitas coisas da minha lista mágica. Ele não tinha as características físicas. Ele era mais velho. Ele era 8, eu era 80. Ele gostava de números e eu sou péssima com números. Ele não se interessava por mim, apesar de ter esse zelo de perguntar se cheguei bem. Ele detestava redes sociais e fotos, e eu vivia disso. Éramos água e óleo, uma combinação impossível de se fazer. Mas eu gostava dele, muito. E pela primeira vez em 3 anos eu senti a conexão com o Bernardo L diminuir. Eu ainda tinha aquelas sensações sobre o Bernardo, mas era bem menos. De alguma forma, o André me fazia um bem tão grande quando me fazia bem, já explico por quê, que eu podia certamente deixar toda a história com o Bernardo para trás para me dedicar apenas ao André nessa vida. E aí, nas próximas, eu resolvi a pendência com o Bernardo. Só que me fazia mal essa falta de interesse dele, e eu me propus a ficar no pé, assim como fiz com o Bernardo e não consegui manter. Se ele não me quiser mais, ele vai ter que me dizer com todas as letras. Era meu pensamento. Eu tentava não ser grudenta, mas estava sempre presente. Desde o início insistia. Ficava em cima, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer com ninguém. Elinda e Diana, minhas melhores amigas, me ouviam dizer o quanto eu me cansava de esperar reações dele, de interesse que nunca vinham. A frase que a gente usava era #segue o plano. Eu respirava fundo e lembrava que eu tinha que ficar atrás, até quando eu não aguentasse mais. Ou melhor, até quando ele não aguentasse mais. Porque eu, na segunda semana que ele estava viajando, já não queria mais fazer isso. Ficar atrás de alguém que não te dá bola nunca foi do meu feitio. Assim como não gostava que fizessem isso comigo. Eu também nunca gostei de fazer, mas fiz isso com ele. Ele me chamou para ir na casa dele depois que a mãe dele dormisse. Eu fui. Ele desceu para me buscar no carro e me elogiou. Eu lembro porque foram poucas as vezes que ele me elogiou em todo o tempo que estivemos juntos. Era importante para mim, claro. Além de ser vaidosa, eu me preparava horas para ver ele, sempre. Esperava sempre, no mínimo, um elogio. Estava com o batom vermelho que ele gostava. Entramos de fininho na casa dele, tudo escuro. Ele me guiando pela mão. Silêncio total. Me senti uma adolescente fazendo coisas escondidas, mesmo que na minha adolescência eu não tivesse feito nada desse tipo. Haha. Foi bom, foi mágico, foi lindo, como sempre era. Eu já tinha buscado ele no Facebook, mas não quis adicionar, quis esperar o tempo dele. E naquele dia, abraçada com ele na cama, ele pegou o celular e perguntou como eu estava no Facebook, para me adicionar. Comemorei internamente esse momento. Era mais uma ligação sendo feita. Isso era importante para mim. Redes sociais sempre foram importantes para mim. Descobri que ele dorme com muitos travesseiros, como eu, e que ele gosta de pegar a ponta de lençóis e esfregar no rosto. Mania de criança, que eu tinha exatamente igual e todos os vezes me zoavam por isso. Éramos diferentes, mas ao mesmo tempo tinham muitas coisas em comum. Assim que cheguei no seu quarto, vi uma guitarra. Você toca guitarra? Tocava, faz muito tempo que não toco. Não importava, aquilo mudava tudo. Era importante para mim. Por que você nunca me disse? Porque você é profissional e eu só brincava. Ele nunca tinha pedido para me ver cantar, mas eu mandei um vídeo que fiz pensando nele mesmo assim. Quando ele foi viajar e eu só pensava nele, gravei uma música que estava na minha cabeça na primeira noite que ficamos. It's all about you. É tudo sobre você. E era. Todos os meus pensamentos eram sobre ele, apenas. Nessas últimas semanas, tudo era sobre ele e eu queria que fosse só sobre ele para sempre. Ele não me elogiou no vídeo que eu mandei. Ele não disse que gostou de mim cantando. Mas ele reconheceu a música. Era a música que você estava cantando naquela noite, não era? Pelo menos isso. Sujei a franha dele de batom naquele dia. E ele lavou para a mãe dele não encontrar quando fosse arrumar a cama. Conversávamos sempre. Fui na casa dele outra vez. Às vezes, ele parecia se preocupar. Como uma vez que eu estava estressada por causa de acontecimentos do dia e ele perguntou se eu queria conversar. E depois disse para eu ir para lá. Disse, não precisamos fazer nada, só vem. Lógico que rolaria. Lógico que eu queria que rolasse. Mas eu achei fofo ele falar assim. Na verdade, preocupação ele sempre tinha. Interesse é que não. Isso me entristecia. Eu pensei em desistir dele pelo menos umas 50 vezes e mal tínhamos completado um mês saindo.
Numa das vezes em que ficamos juntos, surgiu o papo de filhos e ele disse: por quê? Você não quer ter filhos? E eu disse: quero, mas não agora. Na hora, não incompreendei o assunto, mas fiquei intrigada. Até que perguntei depois por mensagem. Fiquei intrigada com a sua pergunta. Você não quer ter filhos? Eu quero amar alguém. Quero amar alguém a ponto de dizer eu quero ter um filho com ela. Isso me tocou. Era bem diferente de mim, que sempre quis ter filhos, independente de quem fosse o pai. Mas ali, depois de ouvir essa frase, eu desejei do fundo do coração que eu fosse essa pessoa, a escolhida para ser a mãe de um filho dele. É, precipitado e carente esse meu pensamento, mas era apenas eu sendo eu. E não rolou isso nos 7 anos com a sua ex-mulher? Eu perguntei. Ela falou que não queria, pois ia ser parecido comigo, fisicamente e intelectualmente, livre, alegre, brincalhão. Se eu já tivesse tocada, isso piorou a situação. Ele era lindo, o jeito dele me cativava a todo instante. Pensei na hora, pois se eu tivesse um filho com ele, eu queria que ele fosse exatamente igual ao pai. Lógico que não falei isso pra ele. A conversa acabou migrando para a espiritualidade e ele disse que era muito sensitivo e que me sentiu presa ao passado. Entendi que o que ele podia ter sentido era toda a minha história com o Bernardo. Eu era, sim, apegada a essa história, porque sentia que tinha que resolver isso de alguma forma algum dia. Por que você não procura ele? Longa história, risos. Tenta, vai ser feliz. Tentei, voltamos a nos falar em outubro do ano passado, mas aí acabou de vez. É realmente uma longa história. Daria um livro. Ops, eu já tô escrevendo. Hahaha. Tá mesmo? Não te falei que tô escrevendo um livro? Não. Acho que conversamos pouco. Sabe, também tem uma pessoa assim, mas meu caso é um pouco diferente. Um gosta do outro, mas certas coisas ocorreram e eu cortei o contato. Aí entrei no Tinder de novo. O que houve? Esperei por ela 7 meses. Aí entrei no Tinder de novo. Hahaha. Esperei por ele 2 anos. Aí entrei no Tinder de novo. Hahaha. Sei que ela gosta de mim, mas ela tem medo e eu também. Medo de quê? De se magoar. Difícil de explicar. Espero que seja difícil de explicar mesmo, porque desse jeito fácil que parece, só parecem 2 bobos. A verdade é que somos. Nunca saí com uma pessoa que goste do mesmo que eu, em tudo. Esporte, trabalho e música. Só que nós 2 somos iguais. Ela sabe, eu sei, mas nos travamos. Nunca ficamos. Acabamos nos afastando. Apaguei o telefone dela. Orgulho? Medo de me magoar. Se você não se jogar, nunca vai saber. Eu me joguei, ela fugiu. Mas ela voltou e você só precisava dizer sim. Eu sei, agora eu sei, porque não tinha nada para oferecer para ela e mesmo assim ela não virou as costas. Amor não é suficiente? Eu perguntei. É, então, fico na dúvida se ela gosta de mim. Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. Procura ela, te ajudo. Ela deve ter Facebook, LinkedIn, algo assim. Vou pensar, vou dormir. Tô cansado, boa noite. Aquela conversa acabou comigo. Eu tava totalmente na dele. Eu nem pensava mais no Bernardo e ele tinha alguém que significava pra ele muito parecido com o que o Bernardo significava pra mim. Em outras proporções, por outros motivos, mas ele ainda pensava nela, pelo visto, e eu tava ali, dando força pra ele procurá-la. Me senti uma completa idiota. Fiquei horas pensando nisso e de madrugada mandei. Tava aqui pensando. Meus 5 minutos altruístas acabaram, tá? A gente tá se conhecendo e quem perdeu foi ela, que sumiu quando poderia ter feito alguma coisa. Então retiro meu conselho de procurá-la. Agora sim, boa noite. Ficou tudo bem e esse assunto morreu depois dele ler a mensagem, rir e me chamar de figura. Ainda estava em época de férias escolares e eu procurando algo para fazer com a minha filha. Achei um cupom de um lugar de escalada que parecia ser bem divertido. Lógico que lembrei dele. O lugar que você escala chama Casa de Pedra? Sim. Achei um cupom de lá. É legal? Vou levar a Alana qualquer dia. Quer ir lá hoje? Sério? Pode ser. Eu treino às 11. Me encontra lá. Vou estar de camiseta azul. Eu ri, como se eu não fosse reconhecê-lo até debaixo d'água. Cheguei e ele veio me cumprimentar com um selinho. Eu desviei, dei um beijo em sua bochecha e cochichei. Na frente da Alana, não. Apresentei ele para ela e ela não deu muita bola. Aliás, ela não deu muita bola para a escalada em si. No final, quem acabou escalando mais fui eu. Sempre são 2 pessoas para escalar, uma segurando a corda para a outra.
Logo que aprendi, comecei a segurar a corda para ele, enquanto ela brincava no escorregador. Gostava de ver ele escalando. Era artístico, parecia uma dança coreografada. Era sexy. Fiquei mais encantada nesse dia. Mais ainda quando ela voltou para escalar de novo e a Lana, e ele começou a interagir com ela, fingindo que estava apostando corrida para ver quem escalava primeiro. Ela ria alto, se divertindo tanto. Lembrei do quanto eu queria dar uma família para ela. Lembrei das conversas sobre filhos. Lembrei do quanto eu estava amando tudo que estávamos tendo, mesmo ele nunca tendo me prometido nada. A essa altura, ele já não me chamava tanto. Era raro. Geralmente, eu quem chamava ele. E quando eu chamava, ele rendia assunto pra caramba. Mais do que eu esperava, já que quem estava chamando era eu. Isso me deixava confusa, como sempre estive desde o início. Chamei ele para o cinema. Eu queria ver Jumanji. Vamos em um perto da sua casa, ele disse. Você sempre vem pra cá. Deixa eu te pegar aí como um cavalheiro. Essa frase me alegrou. Eu não gostava de ser sempre eu quem ia vê-lo, mas mais calhava de ser assim e eu fazia isso. Não conseguimos ir nessa semana e eu passei uns 3 dias sem mandar mensagens. Ele também não mandou mais. Domingo de manhã, eu mandei um oi, já de saco cheio por não haver interesse da parte dele. Fui surpreendida pela resposta. Oi, quer caminhar? Legal, eu não entendia mais nada. O cara tava afim ou não tava afim, meu Deus? Seja como fosse, #segue o plano. Fui encontrá-lo, depois almoçamos perto da casa dele. Queria muito ter mais tempo com ele e tomei a decisão de chamá-lo para vir à minha casa. No caminho, tive coragem de falar pela primeira vez sobre isso com alguém que eu estava ficando. Tenho que te contar uma coisa. O quê? Ele respondeu. Contei a história da cigana, contei tudo o que aconteceu e como ela afastava as pessoas de mim. E contei também que desde que comecei a cultuá-la não tinha levado ninguém na minha casa. Foi quando ele falou pela 3ª vez. Olha, de qualquer forma, eu não estou focado em compromisso agora. Tenho que me dedicar ao trabalho. Eu sei, não importa no que você esteja focado. O que acontece é que quando eu estou afim de uma pessoa, ela simplesmente desiste no dia seguinte de ir na minha casa. Tanto que só levo gente em casa que eu não quero nada. Então você não quer nada comigo? Quero, besta. Por isso estou te contando. Vai ser a primeira vez depois que comecei a cultuá-la. Queria te pedir que, se caso você sentir alguma coisa, me falar. Tá bom. A essa altura eu mantinha uma vela de 7 dias sempre acesas para essa cigana. E assim que chegamos em casa, eu corri acender um incenso para ela, num gesto de paz, esperando profundamente que nada do que geralmente acontecia, acontecesse. Ele não sentiu nada estranho. Foi mágica a tarde que passamos juntos, para variar. Sempre era mágico para mim, mas no dia seguinte as coisas começaram a mudar. Capítulo 9. Ayahuasca. Há muito tempo eu já tinha ouvido falar do Daime, a bebida ayahuasca, que promovia uma expansão da consciência. Daniel já tinha me falado sobre. Bill, com quem eu tinha um quadro sobre Tinder no meu canal, já tinha me falado sobre. Luciano já tinha me falado sobre. E algumas vezes já tinha esbarrado com vídeos e informações sobre. Eu queria muito conhecer e pedi inúmeras vezes para todos eles, principalmente para o Luciano, para me levar. Mas nunca ninguém me passou um endereço ou me ajudou a encontrar, até que comecei a pesquisar por conta própria. Coloquei no Facebook perguntando sobre, e alguns amigos que eu nem imaginava vieram falar comigo. Outros marcaram outras pessoas no meu post, com o qual eu fui falar. Marquei para então finalmente conhecer o Santo Daime no céu do ABC. Disse pro André que iria, mas fiquei com medo da reação dele. Ele já tinha citado sobre uma ex que virou hinduísta e que a relação foi miando porque eles não tinham mais nada em comum. Ele não gostou da ideia, mas em nenhum momento me desencorajou a ir, ou algo assim. O ritual foi intenso para mim. E durante o efeito da força, como eles chamam, Ágata se apresentou para mim. A minha cigana, a tal da cigana, disse seu nome para mim. Ágata. Tentei ainda durante a força me lembrar por que diabos eu tinha encasquetado com esse nome no meio da minha vida para dar para um filho. Eu amava esse nome. E ele era tão presente que tinha decidido dar para uma próxima filha que eu tivesse. Mas entendi ali que não. Minha afeição pelo nome era por causa dela. E eu adorava ela. Me emocionei, senti ternura e agradeci por ela ter falado o nome dela. Não era coisa da minha cabeça. Se chamava Ágata mesmo. Ou não, né, gente? Quando eu morrer e descobrir toda a verdade, volto em alguém que psicografe a história e digo se isso tudo era real ou não. Combinado?
Saí de lá abobada. Gravei um vídeo pro meu canal contando a experiência com o Daime e o canal, na descoberta de mim, começou a crescer por conta disso. O vídeo viralizou. O canal, que existia há 3 anos e tinha 1.200 inscritos, ganhou mais 1.500 inscritos em um mês. Ele ficou preocupado, mandou mensagem à noite perguntando como foi. Fazia tempo que ele não me mandava mensagem. Eu gostei. Não respondi direito. Cheguei tarde em casa e ainda estava com a cabeça a mil. Tínhamos marcado de ir no cinema no dia seguinte e eu perguntei se ele queria me ver dublar. Na minha cabeça, nos encontraríamos no estúdio e de lá iríamos pro cinema. Não, é trabalho, é melhor não misturar. Fiquei triste outra vez. Ele não tinha interesse mesmo nenhum em mim, na minha vida, no que eu fazia. Todas as pessoas até hoje, quando eu dizia que dublava, ficavam loucas para ver como era. Perguntavam, queriam saber detalhes. Até quando ele disse que ia ver Netflix uma vez, eu disse, me assiste. E ele mandou só vejo legendado. Sem graça. Sei que você só vê legendado, mas não tem o mínimo de curiosidade para ver a menina que você tá ficando trabalhando? Idiota. Bom, eu, né? Não ele. Eu era a idiota que ainda estava indo atrás, mesmo com muitos indícios de que ele não queria. Ou não, eu não sabia. Ele me deixava confusa. Talvez porque estivesse confuso também. Eu vou estar com um amigo no shopping. Sai do trabalho e vem pra cá, ele disse. Fiquei feliz. Minha vida com ele era altos e baixos o tempo inteiro. Nessa hora fiquei feliz porque incluir amigos no passeio com a ficante é um passo a mais na minha cabeça. Se tudo bem pra ele me apresentar pra um amigo, talvez ele estivesse começando a mudar de ideia sobre me ter de verdade na vida dele. Cheguei lá e o amigo já tinha ido embora. Pena, queria estreitar laços. Disse pra ele que ia no Ibirapuera uns dias depois, andar de patins com uma amiga. Como ele morava perto de lá, falei que caso ele quisesse aparecer, eu ia gostar. Ele disse que não, que tinha que sair com a mãe dele. Ok, fui mesmo assim. A Dai, minha amiga, demorou muito pra ir, mas fiquei lá andando de patins, quando recebo uma mensagem dele. E aí, conseguiu ir? Tô aqui, levando o capote, kkk. E seu amigo? Minha amiga, não chegou ainda. Quer que eu vá aí? Sim. Desnecessário. Por que ele queria me ver se ele não estava interessado? Bom, ele estava interessado, mas não tanto quanto eu gostaria. E na verdade, talvez esse tenha sido todo o problema da minha vida. Esperar que eles se interessassem o tanto que eu gostaria. Nunca estava satisfeita com o que recebia. Nunca. Ele chegou, a Dayana chegou, passamos a tarde conversando e andando por lá. Mais tarde deixamos ela no metrô e fomos em direção à casa dele. Paramos para comer e quando eu pedi minha comida, fiquei pensando nas coisas que estava lendo no cardápio quando a moça me perguntou qual a bebida. Demorei para responder, olhando para ela ainda brisada no cardápio. Ele se antecipou e disse, Coca Zero. Sorri e olhei para ele. Me senti cuidada. Ali senti que ele prestava atenção em mim, que me conhecia. Até que subitamente lembrei de complementar o pedido e quando respirei para falar com a moça, ele se antecipou de novo. Sem gelo, por favor. Sorri de novo e o beijei. Saindo de lá, fui deixá-lo na casa dele. Era tarde, a mãe dele estava dormindo. Claro que ele me chamou para subir. Lógico que eu aceitei. Combinamos de ele ir na minha casa no dia seguinte e ele veio. Eu gostei. Já disse isso? Nos outros dias, começamos a falar sobre fantasias e sobre o quanto eu estava me soltando com ele. Para ele podia parecer pouco, mas para mim era realmente muito. Tem muita fantasia que já realizei, mas fiquei com aquela de a pessoa tem que ser especial, sabe? Para casar, ele disse. Jesus Cristo, Nossa Senhora! Não faz isso comigo, André. Eu queria casar com você no segundo dia. Você pode, por favor, me pedir em casamento agora? Grata. É? Tipo o quê? Falei. Gente, a cama com pétalas de rosas. Passei uma rosa pelo corpo dela enquanto a beijava. Isso é fofo, não é perversão. Ha, 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 ha. Já fiz jantar à luz de velas e utilizei vela quente. Ha, ha, ha. Eita! Ha, ha, ha. Já amarrei e vendei a pessoa na cama. Nossa! Eu sou criativo. Ha, ha. Eu tô vendo e tô adorando. Ha, ha, ha. Só não exerço mais. Não sou 1/3 do que eu era. Prefiro guardar. Não guarda, eu tô aqui. Entendi. Eu gosto de dar carinho. Sou mais carinhoso que isso. Gosto de ser. Só me contenho. Quero estar apaixonado para me soltar. Leva tempo. É meu mecanismo de defesa. Por isso detesto cobrança. Sou muito assim. Não fez? Dá que eu resolvo. Nunca tive alguém que pelo menos uma vez resolvesse algo. Eu também não. Olha só. Ha, 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 ha.
Começamos a conversar sobre pessoas sem noção que conhecemos. Ele contou sobre uma que chamou ele de amor no primeiro encontro, na cama. E eu contei sobre o outro que me chamou de amor no segundo encontro e que estava muito convicto de que estava me namorando já. Falei que trouxe ele aqui em casa porque tinha tocado foda-se pra história da casa e não ia ligar se ele sumisse. Tocou foda-se pra mim também? Não. Inclusive, muitas vezes que disse pra você que minha avó estava aqui, era mentira. Ela não estava. Eu só não podia te trazer aqui ainda. Se eu trouxesse, você ia sumir. Risos. Queria que eu sumisse? Jamais. Desde o primeiro encontro. Já tínhamos conversado e deu pra saber que você não era chata que ia ficar no meu pé. Hahaha. Eu tô no seu pé pra caramba. No pé, na mão. Eu geralmente deixo a mulher dar o primeiro passo. Quem me chamou pra passar a noite com você foi você. Ah, mas eu já sabia que você não ia ficar no pé, tipo, me pedir em namoro. Jamais. Minha síndrome de princesa da Disney não me permitiria pedir alguém em namoro. Hahaha. Todos os meus namoros foram elas que pediram. Haha. Então jamais vamos namorar. Risos. Ainda bem que aquele cara não me pediu em namoro. Na verdade não precisou, né? Ele tava namorando comigo, só esqueceu de me perguntar se eu queria. Ha. Ri alto. Teve uma que saiu postando foto minha no Facebook. Aí bloqueei meu Facebook. Haha. Ela queria me namorar gostando do ex. Vai ser feliz. Tem alguém que te interessa? Vai fundo. Você me interessa. Vou fundo. KKK. Fui vê-lo naquele dia. No dia seguinte, ele me chamou para escalar, mas eu não pude ir. Ele falou que passava para me ver depois da academia, então. Pedimos uma pizza. Ele não quis dormir aqui. Ele nunca dormia aqui, para não ter que dar explicações para a mãe. Ele conheceu minha filha direito nesse dia e eles brincaram muito. Mais uma vez o sentimento de família aflorou, se é que já não estava 300% aflorado com ele. Nos vimos mais dias na casa dele, com tudo baixinho, sussurrado e clandestino. Até que num dia ele disse por mensagem: posso te perguntar uma coisa? Pode, respondi. Você tá saindo com outras pessoas? Não. Você tá? Não. Vou desligar meu Tinder. Meu coração parou. Comemorei por dentro como se fosse um final de Copa do Mundo e o Brasil tivesse ganhado. Foi praticamente um 7-1 a favor do Brasil dentro de mim. Eu tinha desinstalado o meu há 2 semanas e por mais que ele não demonstrasse o tanto que eu queria que ele demonstrasse, eu estava apostando nessa relação. Cada vez que me sentia triste com alguma atitude dele que não condizia com a minha expectativa, respirava fundo e mantinha o #SegueOPlano. Só que durante todo o tempo com ele, cheguei a uma conclusão que nunca antes na vida tinha chegado. Eu estava cansada. 5 anos de Tinder, uma lista infinita de pessoas com quem já tinha saído. Uma lista um pouco menor de pessoas com quem tinha gostado. Pra quê? Pra me fazer sofrer, pra eu criar expectativas e me decepcionar. Eu decidi, depois de uma vida inteira sozinha, procurando alguém que, se não fosse ele, não seria mais ninguém. Se não desse certo com ele, eu simplesmente não queria mais. Não queria passar pelas mesmas coisas sempre. Altos e baixos, expectativas, jogos de sedução. Lidar com homens nunca foi simples para mim. Eu me apegava e me machucava. Ele dizer que ia desligar o Tinder me deu mais esperanças do que todo o tempo com ele até então, que era pouco mais de 1 mês. Eu desliguei o meu há 2 semanas, eu disse. Não significa namoro, só sinto que não preciso, ele disse. Sinto mesmo. No dia seguinte, ele vinha em casa. Começou a frase com Ney e eu respondia com um pintinho. E tá aqui é o emoji de pintinho. Geralmente. Dia 1/2 de 2018, 5 dias antes dele viajar, a última vez que nos vimos antes dele viajar. Ele estava normal até então. Ao se despedir, fingi naturalidade. Esperei que marcássemos alguma coisa depois, mas ele fez questão de frisar que não nos veríamos mais por uns 20 dias. Meu coração apertou. Ele não fazia ideia do quanto eu estava na dele, ou se fazia, acho que fingia que não via. Ele então foi embora nesse dia, uma despedida rápida e sem sentimentalismo. Apesar de achar que havia possibilidade de nos vermos antes dele ir ainda, o meu normal ali seria abraçá-lo forte e lamentar um pouco a ida dele. E com certeza deixar muito claro o quanto eu sentiria a falta dele. No final, até caberia volta logo, vou estar te esperando. Na verdade, quase tudo que eu sentia, eu exteriorizava de forma incógnita no Instagram. E cheguei a dizer pro além, lá, volta logo.
Sabia que ninguém entenderia do que se tratava e que ele jamais veria, mas me acalentava a dizer para mim mesma o que eu queria dizer para ele. Depois de achar que os 15 dias que passaram no mês passado eram os mais longos da minha vida, eu tive certeza que os 20 próximos foram ainda mais longos e infinitamente mais dolorosos. Ele foi embora um dia antes do meu segundo ritual de ayahuasca e dessa vez foi numa linha cigana. Eu não contei para ele que iria dessa vez. Paramos na 234. Bom, queria agradecer a vocês que chegaram até aqui ouvindo a minha história. O próximo capítulo é o capítulo 10, onde eu vou começar a entender a história com a Agatha, saber quem ela era e o que ela fez na minha vida. Porém, esse finalzinho, falta pouquinho aqui pra terminar o livro, ó, falta isso aqui pra terminar o livro. Esse finalzinho eu vou deixar pros membros do canal, pra quem apoia o canal, pra quem tá sempre comigo, você clicando aqui no botão Seja Membro, a partir de R$ 2,99 você consegue ser membro do canal. Ou você pode adquirir o livro, tanto em PDF quanto físico, tem os links aqui embaixo. Mas eu queria agradecer de coração a todo mundo que esteve aqui comigo até agora e que isso vai continuar, vou até o final do livro, mas daqui pra frente vai ser apenas para membros e não chorem, não reclamem, por favor, mas eu tenho que dar esses mimos pra quem me apoia, tá sempre comigo, enfim, pra essa galera que faz essa questão, que é tão pouco, mas que pra mim faz essa diferença gigante, que é ser membro do canal, tá bom? Obrigada a todos que chegaram até aqui e até o próximo capítulo. Beijo pra vocês!